Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Rodrigo Jeremias, mais uma vez aqui para mais uma aula, dessa vez uma aula de literatura. Vamos juntos então analisar a primeira geração modernista, agora referente à prosa. Antes a gente viu a poesia, agora vamos dar uma olhadinha então na prosa. A prosa brasileira ganha destaque e novas feições durante a primeira fase modernista, a partir do surgimento de obras como Memórias Sentimentais de João Miramar, de Oswald de Andrade, e de Macunaíma, O Herói Sem Nenhum Caráter, de Mário de Andrade. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha aqui primeiramente no Oswald de Andrade. Oswald de Andrade se destaca no contexto do modernismo, também no âmbito da prosa. Nessa obra, publicada em 1924, encontramos uma narrativa fragmentada que rompe com a estrutura dos romances tradicionais, como consagrado formato realista, pautado na racionalidade e no desenvolvimento cronológico do enredo. Em Memórias Sentimentais, acompanhamos a trajetória de João Miramar, o pequeno burguês paulistano e boêmio, desde a sua infância, passando por episódios da adolescência até a vida adulta. Suas peripécias são narradas por meio de 163 episódios, fragmentos em espécie de capítulos curtíssimos e relativamente independentes entre si. Muito bem, perdoa aí, o professor está com uma tosse chata. Se a gente for analisar então essa obra, a gente vai encontrar algumas novidades nela. Primeiro, é necessário analisar que quando ele fala que é o pequeno burguês paulistano, estão fazendo uma crítica direta a essa classe social, né? Era a mira deles. Desde a Semana da Arte Moderna, eles queriam, né, quebrar com os padrões da arte, da cultura, mas também chocar a burguesia com a quebra desses padrões. Então, aqui tem todo o tom combativo da obra, né? De alguma forma, também a gente percebe que nesses 163 episódios, fragmentos, né, a gente vê que são fragmentos, são curtos, né, quase que imagens cortadas e colocadas ali, né, em formatos de episódios, de capítulos, certo? E isso lembra um pouco da vanguarda europeia cubista, né, onde as imagens são sobrepostas. Então, nós temos um pouco dessa fragmentação na estruturação dos capítulos. Né? A escrita propriamente vai ser uma grande crítica ao pequeno burguês, aí, como está sendo falado, como eu já falei para vocês. A linguagem, ela vai ter brincadeiras também na linguagem. Né? Em determinado momento, o Oswald de Andrade vai imitar o som, vai brincar com o som da palavra por meio de um grilo. Num outro determinado momento ele vai criar neologismos, certo? Que neologismos são palavras novas, né? Ele acaba inventando palavras novas no meio da sua, enfim, do texto. E toda a história aqui do nosso amigo João Miramar, né? Vai ser basicamente a história da sua vida, né? E, bom, no primeiro momento você vê que ele estuda numa escola em São Paulo, né? Ele perde o pai muito cedo, vai estudar em escolas boas em São Paulo, se forma, né? Depois ele vai viajar o mundo todo, então ele vai para França, Alemanha, Itália, Suíça, Inglaterra. Quando ele está na Inglaterra, por exemplo, ele recebe a notícia e o dinheiro também da família para retornar, né, ao Brasil, pedindo um rápido retorno, na verdade. Então ele recebe esse dinheiro extra da família justamente para isso. Para quê? Justamente para assumir as responsabilidades de herdeiro, né, da família. Por quê? Porque então aqui a sua mãe acaba falecendo, certo? Aí depois, né, tendo voltado ao Brasil, ele acaba se casando com a sua prima, chamada Célia. E no primeiro momento parece que isso era uma tradição antigamente, casar-se com alguém da família, assim, dessa forma, que nem ele faz para casar com a sua prima, justamente para manter todos os bens, né, toda a riqueza dentro da própria família, né? Não dispersar essa riqueza para fora da família. Então era uma prática, parece que tinha antigamente, segundo
alguns analistas, enfim. Outra coisa que é interessante pontuar é que ele, tendo casado com ela, em determinado momento da vida, ele tem um romance. Ele acaba traindo a sua esposa com uma artista, né? Com uma atriz especificamente chamada Mademoiselle Roland, né? E depois de um tempo, a própria esposa dele acaba traindo com o seu amigo, né? Um amigo do João Miramar. Bom, no final disso tudo, acontece que em determinado momento ele fica pobre também, né? O casamento dele já tinha ido por água abaixo, ele acaba ficando pobre, e aí, em último caso, a Mademoiselle, lá com quem ele tinha um caso, acaba deixando. Então, a história, no enredo interno, aquilo que acontece dentro do livro, não tem um enredo necessariamente assim, nossa, que acontecimento incrível, né? E isso é feito de propósito, né? Isso é feito num tom crítico, né? Para criticar essa vida burguesa. É um pouco nesse sentido que eles fazem isso, tá? Muito bem. Continua assim. 163 episódios, independentes entre si, curtíssimos e relativamente independentes entre si, esses episódios. Então, isso é uma marca nova também. Além disso, há a descontinuidade do discurso. Ao invés da sintaxe habitual, o escritor opta pela justa posição de imagens, revelando uma construção em flash cinematográficos, procedimentos herdados das vanguardas cubistas e futuristas. E já exatamente esse discurso justaposto, né, é uma marca também da vanguarda cubista. Aí, né, as imagens do romance ficam sobrepostas, certo? A gente vai ver um trecho depois ali mais pra frente que temos esse exemplo de uma linguagem fragmentada. O romance é apresentado pelo personagem Machado Penumbra em um texto introdutório titulado A Guisa de Abertura, do qual se destaca o fragmento a seguir. Vamos dar uma olhadinha então. Torna-se lógico que o estilo dos escritores acompanhe a evolução emocional dos surtos humanos. Se no meu foro interior um velho sentimentalismo racial vibra, ainda nas doces cordas alexandrinas de Black e Vicente de Carvalho, não posso deixar de reconhecer o direito sagrado das inovações, mesmo quando elas ameaçam espedaçar as suas mãos hercúleas, nas suas mãos hercúleas, o ouro argamassado pela idade parnasiana. Então ele está reconhecendo aqui um pouco, né, que as inovações elas podem acontecer. Inovações no campo da linguagem. Né? Quanto à glótica de João Miramar, a parte alguns lamentáveis abusos, eu a aprovo, sem contudo adotá-la, nem aconselhá-la. Será esse o brasileiro do século XXI? Foi como ele a justificou de minhas reticências críticas. O fato é que o trabalho de plasma de uma língua modernista, nascida da mistura do português com as contribuições das outras línguas imigradas entre nós, e contudo tendendo paradoxalmente para uma construção de simplicidade latina, não deixa de ser interessante e original. A uma coisa apenas opõe legítimos embargos. É a violação das regras comuns da pontuação. Ele está falando um pouco aqui da estrutura da linguagem. Né? Se é legítimo, se não é legítimo utilizar uma linguagem modernista, né? Nascida aí dessa mistura das contribuições das outras línguas imigradas, enfim. Ele diz que ele não abriria mão da pontuação. Né? Isso que esse Machado Penumbra está falando. Mas enfim, isso resulta em lamentáveis confusões, apesar de sem dúvida fazer sentido a grande forma da frase. Como diz Miramar pro domo sua. Pena que os espíritos curtos e provincianos se vejam embaraçados no decifrar do estilo em que está escrito, tão atuado como mordaz ensaio satírico. Muito bem. Aí daqui nós temos outro fragmento, então. Vamos lá.
Machado Penumbra é um típico beletrista de sodalício que faz a apresentação do livro em estilo empolado e arrebicado, recheado de clichês acadêmicos no contraste gritante com o estilo do próprio autor João Miramar. Então, o cara que apresenta o livro ali, né, supostamente apresenta o livro, o estilo dele é bem diferente daquilo que João Miramar vai desenvolver a história. Este pseudo-prefácio, no entanto, camufla uma série de considerações programáticas sobre a experiência oswaldiana, sendo assim um antimanifesto na paródia linguística e um manifesto verdadeiro nas definições de técnica de composição que nele estão incertas. Então, isso é uma análise crítica daquilo que a gente está vendo. Então, olha só o primeiro capítulo da obra, né? Então, aqui nós temos uma parte em versos, e nós temos então essa mistura de prosa com poesia, isso também é uma inovação, né? O pensieroso, jardim desencanto, o dever e procissões com palhos e cônegos lá fora, e um circo vago e sem mistério, urbanos pitando nas noites cheias. Mamãe chamava-me e conduzia-me para dentro do oratório de mãos grudadas. O anjo do Senhor anunciava a Maria que estava para ser a mãe de Deus. Vacilava o morrão do azeite, bojudo em cima do copo. Um manequim esquecido vermelhava. Senhor, convosco, bendita sois entre as mulheres, as mulheres não têm pernas, são como um manequim de mamãe até embaixo. Para que pernas as mulheres? Amém. Muito bem, aqui nós temos mais um exemplo da linguagem fragmentada, certo? Além da estruturação desse capítulo ser em versos, nós temos um exemplo dessa linguagem fragmentada. No capítulo em destaque, o episódio da infância do memorialista, narrado de modo fragmentário, e aí ele mescla-se elementos do cenário, momentos do culto religioso, insertos de orações misturados a divagações do narrador. Então está tudo misturado, ele está tudo em devaneio, né? Ele está dentro de um oratório rezando com a mãe dele, só que ele está pensando em várias coisas e tudo isso se mistura no pensamento dele. A linguagem despida de conectivos e os acontecimentos são dispostos em versos, numa atitude evidente de ruptura com as fronteiras rígidas de gênero. Então, beleza. Isso é um pouco da imagem do livro do João Miramar. Vamos seguir um pouquinho aqui para o Mário de Andrade. Uma das obras mais importantes da literatura nacional, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, foi escrita por Mário de Andrade em 1926, em aproximadamente uma semana, e publicada em 1928. De fato, ele diz que ele escreveu em 6 dias, se eu não me engano. Claro que ele fez uma vasta pesquisa, primeiramente, para conseguir escrever em 6 dias. Mas, enfim, existe isso. O livro narra a história do protagonista Macunaíma, índio da tribo Tapunhamas, que após perder o seu grande amor, Si, a mãe do mato, decide partir para São Paulo junto com os irmãos Manap e Jiguê em busca de um objeto perdido, a pedra Muiractã, espécie de amuleto que o personagem ganha de sua amada antes que ela, desgostosa pela perda do filho, desista da vida para se transformar em constelação. Então, quando diz aqui se transformar em constelação, você já começa a ver que tem um tom fantástico, né? Miraculoso e, bem melhor dizendo, surrealista, né? Porque também vai ter essa influência surrealista um pouco de alguma maneira, né? A escrita do Mário de Andrade nesta obra Macunaíma. Especificamente, ele vai atrás, ele quer colocar aqui um retrato do Brasil. Então ele vai atrás de várias histórias, vários folclores, lendas indígenas, brasileiras, certo? Para justamente montar aqui um compêndio de uma mistura de todas essas lendas e histórias do folclore brasileiro,
né, propriamente da cultura indígena. Então tá tudo misturado aqui. Tá? Por isso que vai ter algumas coisas estranhas. Por exemplo, o Macunaíma, que vai nascer na Amazônia, negro, ele vai em determinado momento passar por uma fonte e vai ficar branco. Vai ficar branco, loiro, de olhos azuis. Então vai ter algumas coisas estranhas assim. No que diz respeito ao gênero, essa obra é considerada uma rapsódia, narrativa de caráter oral e popular, que na Grécia Antiga era transmitida por meio de canções. Essas narrativas traziam uma compilação de lendas e do folclore e eram divulgadas por artistas populares chamados rapsodos. Então pronto, né? Ela vai ser considerada também uma rapsódia porque vai fazer uma compilação de lendas e do folclore brasileiro, não necessariamente como na Grécia Antiga, que vai ser cantado, né? Mas vai fazer esse compêndio. Para compor Macunaíma, Mário de Andrade desenvolveu uma consistente pesquisa acerca do folclore, como o professor estava falando, e das crenças das populações indígenas da América do Sul. Sua principal fonte de pesquisa foram os trabalhos do etnógrafo alemão Koch Grünberg. Um aspecto a ser ressaltado nessa obra é a adoção da temática indígena, que revela um ensejo de configuração de um projeto literário com vistas à afirmação da identidade nacional. Projeto herdeiro do ideário nacionalista romântico. Muito bem, então toda essa estruturação por meio até mesmo da linguagem oral, né? Ele vai prezar muito por uma linguagem oral. No meio do livro a gente vai ver uma crítica de personagem, né? Se eu não me engano, a cidade de São Paulo, que escreve de um jeito e fala de outro. Né? Então, por meio de tudo isso, ele vai tentar mostrar para nós a identidade do nosso país, aquilo que constitui o Brasil. Essa é um pouco da tentativa dele, sem necessariamente os idealismos românticos. Né? Contudo, dessa vez o elemento indígena é retratado de uma maneira destoante das idealizações do romantismo brasileiro. Macunaíma é um herói sem nenhum caráter, o anti-herói por excelência, preguiçoso, malandro, interesseiro, mulherengo, inconsequente, ou seja, um personagem mais humano que se distancia da imagem do bom selvagem atribuída aos símbolos do indianismo romântico e que traz em si uma espécie de conjugação dos traços formadores do caráter do brasileiro. Então, trazer a identidade do nosso país não é necessariamente nos apresentar de forma bela, né, de forma idealizada, mas sim, né, tal como o brasileiro por vezes se apresenta, preguiçoso, malandro, interesseiro, mulherengo, inconsequente. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui num trechinho. Uma feita a sol cobrira os 3 manos de uma escaminha de suor e Macunaíma se lembrou de tomar banho. Porém, no rio era impossível por causa das piranhas tão vorazes que de quando em quando na luta para pegar um naco de limã, espedaçava, pulava uns cachos para fora d'água, metro e mais. Então Macunaíma enxergou numa lapa, bem no meio do rio, uma cova cheia de água. E a cova era que nem a marca de um pé gigante. A bicar. O herói, depois de muitos gritos por causa do frio da água, entrou na cova e se lavou inteirinho. Mas a água era encantada porque aquele buraco na lava era a marca do pezão do Sumé, do tempo em que andava pregando o Evangelho de Jesus para a indiada brasileira. Quando o herói saiu do banho, estava branco, louro e de olhos azuisinhos. A água lavara o pretume dele, e ninguém não seria capaz mais de indicar nele um filho da tribo retinta dos Tapanhumas. Nem Ben Jiguê percebeu o milagre e se atirou na marca do pezão do Sumé. Porém, a água já estava muito suja da negrura do herói, e por mais que Jiguê esfregasse muito
Esse fregaço feito maluca tirando água por todos os lados só conseguiu ficar da cor de bronze novo. Macunaíma teve dó e consolou. Então, o amigo dele que também tentou entrar na fonte lá, na qual Macunaíma tomou banho e ficou esbranquiçado, tentou fazer a mesma coisa e não deu certo, né? Olha, mano Gigui, branco você ficou não, porém pretume foi-se e antes fanhoso que sem nariz. Manapê, então, é que foi se lavar, mas Gigui esborrifava toda a água encantada para fora da cova. Tinha só um bocado lá no fundo e Manape conseguiu molhar só a palma dos pés e das mãos. Por isso ficou negro, bem filho da tribo dos Tapainubas. Só que as palmas das mãos e dos pés dele são vermelhas por terem se limpado na água santa. A Cunaíma teve dó e consolou. Não se aveste, Manape, não se aveste não, mas sofreu nosso tio Judas. Muito bem, então a gente consegue ver esse caráter aí folclórico aqui, né? Enfim, fica bem interessante. Então esse compêndio de trazer várias histórias folclóricas todas juntas, misturadas no enredo do livro, na história, né, do Macunaíma, é justamente para trazer um pouco do caráter brasileiro, da cultura brasileira atual. O fragmento em destaque tem sido frequentemente apontado como uma alusão ao processo de formação étnica miscigenada do brasileiro, em cuja base encontra-se o europeu, o indígena e o negro. De fato, a gente consegue perceber aqui, né, o europeu branco, que ficou Macunaíma, o indígena, que acabou ficando o segundo amigo dele, que entrou lá na fonte, e o negro, que tem somente ali as palmas das mãos e dos pés um pouco mais esbranquiçado, mas que faz parte também de toda a nossa estrutura étnica, né, brasileira. Nós somos uma mistura de raças, nós somos miscigenados, né? Mistura de etnias eu melhor colocaria assim. O inserto também revela a presença de elementos recorrentes na estrutura da narrativa, como por exemplo o componente mágico tão próprio do universo lendário e folclórico e a linguagem natural e neológica. A fala do brasileiro tão acomodada, tão conclamada por Oswald de Andrade, no manifesto da poesia pau-brasil como material poético. A Cunaíma, aqui vai ter só uma análise, acumula um despropósito de lendas, superstições, frases feitas, provérbios e modismos de linguagem, tudo sistematizado e intencionalmente entretecido, feito um quadro de triângulos coloridos em que os pedaços aparentemente juntados ao acaso delineiam em conjunto a paisagem do Brasil e a figura do povo do brasileiro comum. Beleza? Então, não tinha somente folclore, não tinha somente lendas, tinha superstições, frases feitas, provérbios, modismos de linguagem, tudo isso. Né? Muito bem, senhoras e senhores, isso é um pouco então do que o professor queria passar para vocês, certo? Então, a gente continua nas próximas aulas dando cada vez mais detalhes desses dois livros e fazendo os exercícios, beleza? Beijos e abraços, valeu!